tipos de alongamento que faz com que a gente pegue o nosso músculo e tracione o nosso músculo e fique mantendo ele assim tracionado por um período de tempo. A gente faz a manutenção da postura. Ou seja, vou lá, coloco a mão no pé e conto até 30. Eu estou fazendo o que com o meu músculo? Tracionei e fico lá 30 segundos. Esse tipo de alongamento, que eu faço isso com o meu músculo, se chama alongamento estático. E ele tem o fato de eu tracionar meu músculo e segurar 30 segundos ou mais, ele causa alguns efeitos no meu músculo. Por exemplo, aumentar a capacidade desse músculo se esticar e voltar, e também, dependendo do tempo que eu sustento, aumentar o tamanho desse músculo. O músculo cresce. Do mesmo jeito que eu faço musculação e meu músculo aumenta o volume, quando eu faço alongamento estático, da maneira correta, como eu vou te ensinar no desafio da abertura zerada, esse alongamento faz o meu músculo crescer em tamanho. Se o meu músculo é maior em tamanho, eu consigo ter amplitude de movimento maior, eu consigo chutar mais alto, ter um quadril mais solto, ok? Só que para alongamento estático, eu vou ensinar vocês no desafio da abertura zerada. Mas existe um outro tipo de alongamento, que é quando eu pego o meu músculo, ao invés de eu tracionar e segurar, eu traciono e recuo, traciono e recuo, traciono e recuo. Eu fico fazendo um balanço com o meu músculo. Como que a gente faz isso? Isso se chama alongamento dinâmico. Da mesma maneira, eu posso estar aqui e fazer um alongamento estático de posterior, onde eu fico parada, e no estático, dependendo do tempo, eu vou ganhar flexibilidade, tanto na capacidade do meu músculo se esticar e voltar, quanto no tamanho do músculo. Isso leva um pouco mais de tempo, mas eu consigo chegar numa abertura zerada, eu consigo aumentar a minha flexibilidade para dar chute alto, para ter um quadril solto. Mas existe um outro jeito de fazer esse exercício de alongamento, que é o tipo dinâmico. Traciona e volta o músculo, traciona e volta, que é o quê? Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu faço esses balanços durante o meu exercício de alongamento, eu faço com que o meu músculo se estique e volte. E isso causa outros efeitos no nosso músculo, segundo as pesquisas. Que efeito? Primeiro, faz o músculo aumentar a capacidade dele de se esticar e voltar, que eu chamo isso de capacidade viscoelástica do músculo. Mas também faz, sabe o quê? Aumentar a potência de força do seu músculo. Como assim? Vamos lá. Eles pegaram um grupo de estudantes, de atletas que fazem saltos. Sim, chama ginástica artística, que fica saltando. E aí, eles foram lá, pegaram esse grupo, falaram, gente, salta aí que eu vou medir quanto vocês conseguem saltar. E mediram lá. Aí, separou essa galera em 2 grupos. No primeiro grupo, eles deram alongamento estático. Foi lá, pôs lá o pezinho lá, segurou, ficou lá um determinado tempo. No segundo grupo, eles fizeram alongamento dinâmico. Ó, ao invés de ficar parado, vocês vão balançar. Ensinaram a galera a alongar. Terminou o tempo de alongamento dos 2 grupos, eles foram lá e mediram novamente a altura que o grupo conseguia saltar. E aí eles descobriram que o grupo 2, que fez alongamento dinâmico do que balança, começou a saltar mais alto do que no começo, do que antes do alongamento. E o grupo 1, que fez estático, começou a saltar mais baixo. O que isso significa? Que quando eu faço um alongamento estático, e aí fica a dica para os professores, quando eu faço um alongamento estático, onde eu me posiciono e fico parada, o meu músculo ele vai aumentar a flexibilidade, ele vai crescer em tamanho, mas ele perde a potência de fazer força.
aquela força de explosão muscular, por exemplo, para dar um chute, por exemplo, para saltar, por exemplo, para correr. Ele perde essa potência de força por aproximadamente 1 hora. Já fez alongamento e sentiu as pernas bamba? É porque perdeu a potência de força. Sim. Aí eu vou lá na minha aula e meto alongamento estático para o meu aluno, antes dele começar a aula dele, tiro toda a potência de força dele e não entendo por que ele caiu o desempenho na aula, na competição. Percebe? Dependendo do estímulo que eu dou no meu corpo, o meu corpo responde de um jeito ou de outro. Então, se você, como atleta, quer melhorar o seu desempenho, ou você, como professor, quer melhorar o desempenho do seu aluno, você precisa saber qual tipo usar em qual momento. Para melhorar o meu desempenho a longo prazo, ou seja, eu quero chegar numa abertura zerada, eu vou sim fazer alongamento estático longe do meu treino de força.